Eu não tenho dúvida que o Senhor está aqui conosco. O Senhor se faz presente entre nós, irmãos. Vira para o seu irmão e diga a ele: é Deus que te ajuda em suas fraquezas. Precisamos entender isso, irmãos. É o Senhor, tão somente o Senhor, tão somente o nosso Deus, que nos ajuda em nossas fraquezas. Por isso, nos momentos difíceis de nossas vidas, temos que ir para os pés do Senhor. Temos que ir de encontro ao Senhor. Amém, queridos? Quero convidar o Daniel para vir aqui à frente. O Daniel está com a carga de compartilhar conosco hoje. Eu quero abençoar a vida dele em nome de Jesus, para que Deus possa usá-lo com graça, com sabedoria, que possamos ser edificados por tudo aquilo, por toda essa carga que está no coração do Daniel. Senhor, você é o Deus que é o dono de nossas vidas. Você é o Deus que tem nos convocado e chamado a estar aqui. Você também é o Deus que gerou a carga e colocou essa carga no depósito do Daniel. Que você use o Daniel com graça, com sabedoria, que o Senhor derrame a ele toda a ousadia, toda a intrepidez de comunicar da parte do Senhor aquilo que está em teu coração, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós abençoamos a vida do Daniel, para que ele seja usado por Ti, em nome santo de Jesus. Amém. Posso deixar aqui também? Tá, tô pelo notebook também, dá para acompanhar. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Alegria imensa poder estar aqui com vocês. Queridos, queria compartilhar com vocês uma carga que o Senhor colocou no meu coração, mais ou menos um ano e meio. Eu queria poder compartilhar com vocês essa noite. Não é assim algo novo, porém são verdades que precisam ser ditas e relembradas, porque quanto mais tivermos conhecimento desses temas, mais fácil será aplicarmos em nossas vidas, né? E melhor fica a nossa caminhada com Cristo. E diante disso eu queria compartilhar com vocês sobre os comportamentos mundanos e o comportamento do discípulo. Só que primeiro, nós precisamos entender aquilo que nos descaracteriza como discípulos, que é o pecado, bem como as suas armas utilizadas para nos tirar da presença dele. Queria começar lendo com vocês o texto de Colossenses 1, 12 a 14. Colossenses, capítulo 1, versículo 12 a 14. Que diz assim: dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Esse texto, ele remete a uma realidade que a gente precisa entender, que é a existência de dois reinos
que é o reino das trevas e o reino da luz. O versículo 13, ele vai além quando nos fala que Cristo nos tirou das trevas e nos trouxe para o reino da luz por meio do seu sangue derramado naquela cruz. Hoje nós temos remissão dos nossos pecados, porque um alto preço foi pago naquela cruz, para que pudéssemos desfrutar de uma nova realidade de vida, não mais pautada no pecado e na independência, mas sim no juízo, na verdade, na palavra e na dependência de Cristo. E tem algumas coisas que nós precisamos entender, que o reino da luz, ele tem um rei, e esse rei chama-se Jesus Cristo. Só que o reino das trevas, ele também tem um rei, que a propósito é um rei fracassado, mas é um rei, chamado Satanás. E este rei, que governa as trevas, ele não se alegra quando vê o caráter de Cristo sendo formado na vida de uma pessoa. Por isso que de forma constante, ele tenta nos derrubar e nos tirar da presença de Cristo. Ele tenta de todas as formas possíveis destruir tudo aquilo que Cristo construiu em nossas vidas. Em outras palavras, Satanás deseja o pior para as nossas vidas. E esse pior se dá a partir do momento em que ele nos afasta da presença de Deus. João 10:10 fala que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para que tenhamos vida, e vida em abundância. E esse Jesus que nos promete vida e vida em abundância, foi quem nos tirou do reino das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Não somente para que tivéssemos salvação, mas também para que fosse feita uma reestruturação nas nossas vidas, uma reestruturação nos nossos corações, uma reestruturação na nossa mente, no nosso caráter e na nossa conduta. Ele nos trouxe para a luz para andarmos em novidade de vida. E isso significa abandonarmos nossos antigos atos que antes eram falhos, que desagradavam a Deus. Ele nos chama para andarmos em novidade de vida. Esse Jesus foi quem nos vivificou, estando nós mortos em nossos pecados e nossas ofensas, porque hoje nós estamos incluídos em Cristo, porque todos aqui foram batizados, e através do batismo nós fomos incluídos em Cristo. Gálatas 3:27, porque todos quando fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Portanto, fomos enxertados em Cristo. Nós aceitamos o chamado para viver uma vida santa com Cristo. Isso é andar em novidade de vida. Mas aí, eu pergunto, qual que tem sido a nossa conduta? Será que o que a gente tem feito agrada o coração do Pai? Como é que as pessoas do mundo nos olham? Como pessoas que possuem um caráter de Cristo? Ou como mais um no meio desse mundo? Quero ler com vocês João 15:18. João capítulo 15, versículo 18 e 19. Que diz o seguinte: se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo,
por isso é que o mundo vos aborrece. Queridos, é preciso entendermos que nós fomos chamados para ser santos. E buscar a santidade traz de imediato uma reação do mundo para com as nossas vidas, que é o ódio. O mundo nos odeia porque aquele que governa as trevas é inimigo de Deus. E ele não permitirá que nós, discípulos do Senhor, recebam amor por parte daqueles que não seguem a Cristo. Mas saibam que antes do mundo odiar a nós, ele primeiro odiou nosso Pai, que é Cristo, o nosso Senhor e governador do reino da luz. Portanto, meus irmãos, não abram brechas para o pecado. Não brinquem com a aparência do mal. Lá em 1 Tessalonicenses 5:22, nos fala para fugirmos de toda a aparência do mal. Só que, infelizmente, às vezes nós nos deparamos com algumas pessoas que sabem que ali não é lugar para discípulo estar, que sabe que não deve ficar rodeado daquelas pessoas, porque a Bíblia nos fala que as más amizades corrompem os bons costumes, mas mesmo assim eles continuam ali, eles permanecem ali, e aos poucos a sua conduta, que antes era de acordo com a palavra de Cristo, começa a ser moldada para as características do mundo. E a característica do mundo é o pecado. O pecado nos descaracteriza como discípulos. E o Senhor não nos chamou para vivermos uma vida em pecado. Deus nos chamou para vivermos uma vida de santidade, para buscarmos a ser santo, assim como Cristo foi. Eu quero ler com vocês, para deixar isso mais enfatizado, o texto de Romanos, capítulo 6, versos 1. Romanos 6, 1. Que diz o seguinte: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Queridos, esse texto nos deixa claro que a nossa vida de pecado chegou-se ao fim, porque nós fomos batizados em Cristo. Nós devemos andar em novidade de vida, e isso significa que não devemos mais andar como outrora vivíamos, com pecados, saciando vontade da carne, dos pensamentos. Essa já não é mais a nossa forma de viver, porque nós abandonamos ela. Nós vivemos agora para o Senhor. A partir de agora, a nossa maior e mais bendita aventura tem que ser viver para Cristo, porque nós somos discípulos do Senhor. E viver para Ele significa renunciar a tudo quanto temos. Lucas 14:33, assim pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tens, não pode ser meu discípulo. Nós temos que carregar a nossa cruz, irmãos, porque agora nós somos discípulos do Senhor. Ainda no texto de Romanos, só que pegando agora o capítulo 6, verso 6, continuação aí, que diz: sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo,
cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos da iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Agora, versículo 16, não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecerdes, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina que fostes entregues, e libertos do pecado fostes feitos servos da justiça. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois assim como apresentardes os vossos membros para servir a imundícia, a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem a justiça para a santificação, porque quando erais servos do pecado estavais livres da justiça. E que fruto tinhais então das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Irmãos, andemos em novidade de vida naquele que nos vivificou, estando nós mortos em nossas ofensas e pecados. Nós temos que andar em novidade de vida, porque pela graça podemos ser salvos. Isso não vem de nós, isso é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras do Senhor. E só que para andarmos em novidade de vida, nós precisamos conhecer aquilo que nos caracteriza como discípulos. E é sobre essas características que eu quero falar com vocês hoje, para a nossa melhor compreensão de novidade de vida e assim analisarmos aquilo que nós temos feito. E diante dessas características, eu quero que vocês anotem aí a primeira característica de um discípulo: amor supremo a Jesus. Primeira característica de um discípulo: amor supremo a Jesus. E eu queria que vocês abrissem comigo em Lucas 14, 26. Lucas 14, 26, diz o seguinte: se alguém vier após mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então aqui nesse versículo, nos fala sobre uma renúncia interna, a qual as minhas atitudes devem demonstrar que eu amo mais a Cristo do que todas as pessoas.
quando o texto nos fala sobre aborrecer, esse aborrecer é amar menos. É isso que significa. Então eu não posso amar mais meu pai, minha mãe, meus irmãos, do que a Cristo. E para isso, eu queria confirmar também, lendo o texto com vocês, de Mateus, capítulo 22, versículo 37. Mateus 22, 37. Mateus 22, 37 diz o seguinte: E Jesus disse-lhes: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Então é assim que nós devemos nos comportar, amando a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso pensamento. Há pouco nós estávamos cantando um cântico aqui, Senhor, te amo. Que essas verdades que nós estávamos cantando ao Senhor possa ser a nossa realidade de vida, de amarmos ao Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso pensamento. É assim que nós, discípulos, devemos nos comportar. O amor supremo a Jesus é uma renúncia interna, onde eu não posso amar mais o meu pai, minha mãe, meus irmãos, do que a Cristo. Três diz o seguinte: Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tens, não pode ser meu discípulo. Aqui nesse versículo, nós temos uma renúncia externa, mas que ela começa primeiro no meu interior, dentro de mim, onde eu decido renunciar a tudo quanto tenho, amar menos a tudo quanto tenho, para amar mais a Jesus. No versículo 26 nós falamos sobre a renúncia interna. Aqui nós estamos falando de uma renúncia externa. Eu não posso amar, por exemplo, mais o meu carro do que a Cristo. Foi Deus quem me deu esse automóvel. É até injusto eu amar mais o carro do que a Cristo. Foi Deus quem me deu esse carro, então tem que ser motivo de bênção. Não só para mim, mas também para os irmãos, de abençoar, de ajudar e honrar os irmãos naquilo que for preciso. E vou contar um exemplo para vocês também, de algo que eu pude vivenciar com o tio Paulo, que está ali atrás. Eu vou usar o senhor como exemplo, tio. O senhor foi um exemplo para mim quando contou isso, eu quero externar aos demais. Há mais ou menos um ano, o tio Paulo estava construindo a casa dele. E eu lembro que, quando ele estava construindo a casa dele, ele chegou para nós e falou que uma das primeiras coisas que ele solicitou é que houvesse uma área grande na casa dele. Mas ele não queria uma área grande para poder mostrar para os vizinhos que ele tem uma área grande ou algo do tipo.
ele contou para nós que queria uma área grande para que ele pudesse receber a máxima quantidade de irmãos possíveis na sua casa. Com esse tipo de atitude, o tio está demonstrando que a casa dele, que foi Deus quem deu para ele, vai ser utilizada para abençoar os irmãos, para receber os irmãos. Isso é algo gostoso e prazeroso de se ouvir. Eu não estou querendo dizer que para você receber os irmãos na sua casa você tem que ter uma área grande. Cada um usa com o que tem, receba com o que tem. Mas obrigado, tio, por ter relatado isso. E que Deus continue abençoando grandemente a sua vida e a vida de sua família. Que inclusive já abriu a porta de suas casas para hospedar vários irmãos aí, né? A galerinha do Retiro que passou por lá, e alguns ainda que vão ficar por lá, né? Que Deus continue abençoando o senhor, tio. Então, essa segunda característica de um discípulo, renunciar a tudo quanto temos. Primeira característica de um discípulo, amor supremo a Jesus. E agora a terceira característica de um discípulo, ser obediente à palavra de Deus. Ser obediente à palavra de Deus. Isso está lá em João, capítulo 8, versículo 31. João 8, 31. Ser obediente à palavra de Deus. A primeira, o texto, João 8, 31. João 8, 31, que diz o seguinte: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então esse texto ele nos fala de uma forma muito direta que nós devemos permanecer na palavra de Deus, porque verdadeiramente seremos discípulos do Senhor. Como que eu posso dizer que eu sou discípulo do Senhor se eu não me submeto à palavra dele? Se eu não me sujeito à palavra dele? A palavra inclusive fala que nós provamos o nosso amor a Jesus quando nós obedecemos aos mandamentos dele. Estávamos cantando agora há pouco: Senhor, te amo. E nós provamos esse amor a Jesus, nos sujeitando à palavra dele. E eu queria ler com vocês, dentro ainda desse terceiro ponto, o texto de Salmos 119, 118. Salmos capítulo 119, versículo 118. É interessante lermos esse texto, porque esse texto nos mostra o que o Senhor faz com aqueles que se desviam dos teus ensinamentos. Salmo 119, 118, diz o seguinte: o Senhor despreza todos os que se desviam de teus ensinamentos, pois vivem em mentiras e falsidades. Isso é o que o Senhor faz com os que não são obedientes à palavra dele. O Senhor despreza-os. Então nós temos que nos sujeitarmos à palavra do Senhor, nós temos que ser obedientes à palavra do Senhor, para que Ele não venha desprezar a nós.
Mas eu também quero ler alguns outros textos. Permaneça em Salmo 119, mas abra agora no versículo 98, para que a gente possa ler alguns versículos dos que são obedientes à palavra do Senhor. Versículo 98 de Salmo 119. Acho que só voltar uma folhinha aí da Bíblia de vocês que já encontram. Que diz: Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábios do que os meus inimigos, porque estão sempre comigo. Agora, volta no versículo 93, ainda de Salmo 119, que diz: Jamais me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que preservas a minha vida. Agora vamos voltar um pouquinho mais. Vamos lá para o versículo 9, ainda de Salmo 119. Versículo, inclusive, que foi lido ontem aqui conosco. Versículo 9. Como pode um jovem conservar pura a sua conduta? É uma pergunta interessante. Olha a quantidade de jovens aqui. Como que nós podemos conservar pura a nossa conduta? A resposta vem logo à frente. É só obedecer aos teus mandamentos. Já pula para o versículo 11. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então aqui nós temos toda a importância de sermos obedientes à palavra de Deus, para conservarmos pura nossa vida, para não pecarmos contra o Senhor. A palavra fala: errais porque não conheceis as Escrituras. E porque ser obediente à palavra de Deus é uma característica de um discípulo, conforme vimos em João. Então nós temos que permanecer na palavra de Deus. Nós temos que guardar a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. Nós permanecemos através da leitura da palavra, da meditação diária. Nós guardamos para colocar em prática nas nossas vidas. A gente não pode simplesmente ler a Bíblia só por ler. Eu vou ler a Bíblia porque meu discipulador pede para que eu leia uma vez por dia. Aí eu vou ler para falar que eu li. Não, a gente tem que permanecer, guardar e praticar, porque aqui está o nosso manual de instrução. Aqui está a nossa forma de conduta. Então nós temos que ter isso aqui guardado nos nossos corações, na nossa mente, porque permanecer na palavra do Senhor é uma característica de um discípulo. Então, primeira característica de um discípulo: amor supremo a Jesus. A segunda, renunciar a tudo quanto temos. A terceira, ser obediente e permanecer na palavra do Senhor. E a quarta, amar ao próximo. Quarta característica de um discípulo: amar ao próximo. Está lá em João, capítulo 13, versículo 34 e 35. João 13, 34 e 35. Que diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis.
E nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, o amor ao próximo também é uma característica de um discípulo. E esse amor, ele tem que ser de forma verdadeira. Ele não pode ser de forma fingida. Porque lá em Romanos, capítulo 12, versículo 9, lá fala: o amor seja não fingido. Aborrecei ao mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então essa tem que ser a nossa forma de amar ao próximo. Amar ao próximo significa também não falarmos mal dos nossos irmãos. Como que eu posso dizer que eu amo os meus irmãos se eu falo mal dele? Ah, eu amo o Renatinho. Eu amo. Renatinho, te amo. Renatinho, sai daqui. Menino ruim, rapaz. Presta não. Menino não trabalha, faz nada, rapaz. Isso não é amor, queridos. Então, amar ao próximo significa também não falarmos mal dos nossos irmãos. E também amar ao próximo significa sabermos perdoar os nossos irmãos. E só para caracterizar um pouco mais desse amor, abra comigo lá em 1 Coríntios 13, do 4 ao 7. Primeira Coríntios, capítulo 13, versículo 4 a 7. Treze, 4 a 7. Ora, o amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. O amor não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca falha. Essas são as características daquilo que define o amor. Então nós devemos amar aos nossos irmãos. É um privilégio para nós termos irmãos aos nossos lados que junto conosco trilham uma caminhada de um ajudando ao outro, um fortalecendo, animando uns aos outros. É um prazer termos os nossos irmãos aos nossos lados. Pessoas que vêm para somar com a nossa vida. Pessoas que vêm para nos ajudar a alcançarmos o nosso objetivo, que é chegar na medida da estatura da plenitude de Cristo. Então nós devemos amar os nossos irmãos. Então, quarta característica de um discípulo: amor ao próximo. E a quinta característica de um discípulo, que é a frutificação, que está lá em João 15, 8. João 15, 8. Que diz: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então a frutificação, queridos, ela também é uma característica de um discípulo.
Essa parte da frutificação, ela é até interessante, porque quando nós pegamos o propósito eterno de Deus, o que diz o propósito eterno de Deus? Vamos dizer todos juntos? O propósito eterno de Deus é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus Pai. Então, quando nós pegamos o propósito eterno de Deus, nós vemos que desde o início Deus já tinha o propósito de ter muitos filhos. E quando nós lemos o texto de Mateus 28, 18 a 20, texto que inclusive faz parte da nossa catequese, né, da primeira apostila lá da série Fundamentos da Fé, lá no segundo tópico, que fala sobre a ordem que o Senhor Jesus nos deu, né? No primeiro ponto que fala o que Jesus nos mandou fazer. Vamos repetir também esse texto todo mundo junto? Mateus 28, 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-vos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então aqui nós temos um mandamento de Deus. Então a gente pode concluir que quando nós estamos frutificando, nós não estamos apenas obedecendo ao mandamento de Deus, nós estamos também cooperando com o propósito eterno de Deus, que é o de possuir uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus. Então nós temos que nos atentar para a frutificação, porque ela também é uma característica de um discípulo, conforme vimos em João. Então essas são as 5 características de um discípulo. Essas são as características daquilo que nos define como discípulo. Amor supremo a Jesus, renunciar a tudo quanto temos, ser obediente à palavra de Deus, amor ao próximo e a frutificação. E talvez esteja alguém aqui pensando que é muito difícil aplicar essas características na sua vida e na sua jornada. Talvez esteja gente aqui pensando isso, né? Mas eu peço a vocês que façam isso por amor a Jesus. Façam isso por amor a Jesus. E para finalizar, eu quero animar vocês a viverem com essas características em vocês. Eu quero ler um texto que mostra o amor de Cristo para com as nossas vidas. Eu quero ler com vocês Isaías 53, do versículo 1 em diante. Isaías 53, do 1 em diante. Esse capítulo de Isaías, ele nos fala sobre a morte de Jesus. E eu gosto de ler esse capítulo porque sempre quando eu leio ele, eu me sinto encorajado. Quando vem a tentação sobre a minha vida, eu gosto de ler esse capítulo. Quando me vem o sentimento de não querer cumprir com as características que a mim foi imposto como discípulo, eu leio esse capítulo porque mostra o amor de Jesus, o amor de Deus para com a minha vida. E eu me sinto muito encorajado quando eu leio esse capítulo. E eu quero ler com vocês. Isaías 53, 1, diz o seguinte: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado, e o mais indigno entre os homens, homens de dores, e experimentado nos trabalhos, e com um de quem os homens escondem o rosto.
ele era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Era assim que nós olhávamos para o nosso Criador. Era dessa forma que nós olhávamos para aquele que nos criou, escondendo o rosto, não fazendo caso dele, mas mesmo assim ele nos ama. E o versículo continua, do 4. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Queridos, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Se hoje nós temos paz, é porque Cristo sofreu um castigo que era nosso, levando sobre si as nossas dores, as nossas transgressões. Ele morreu a nossa morte para que pudéssemos viver a sua vida. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Talvez tenha alguém aqui que não saiba o significado dessa palavra pisaduras, né? Às vezes a gente até canta aquele cântico do Rodolfo Abrantes, né? Mas talvez há alguém aqui que não saiba o que isso significa. Pisadura significa lesões, contusões, traumatismos. Se hoje estamos sarados é porque Jesus sofreu contusões para nos salvar. Esse é o amor de Deus para com as nossas vidas. Versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro mudo foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Nosso Criador sendo tratado como um cordeiro, sendo levado ao matadouro para morrer, para que nós pudéssemos ter vida, para que nós pudéssemos desfrutar dessa realidade de vida, dessa nova forma de viver, da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte. Porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. O nosso Senhor Jesus, sendo santo, sem ter cometido qualquer pecado, morreu por essa raça que o menosprezou, que não fez dele caso nenhum. O amor dele pelas nossas vidas é algo incompreensível, irmãos. Mas mesmo assim, ele nos ama. Versículo 10. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Aqui nesse início do versículo fala que todavia o Senhor agradou moê-lo. Sabe o que está querendo dizer aqui? Que o Pai, Deus Pai, teve prazer em moer o próprio Filho. Eu pergunto para vocês, que pai que tem prazer de moer o filho? Mas Deus Pai teve prazer de moer o Filho, porque Ele sabia que era a única forma que nós podíamos ser salvos. Nós não somos merecedores do amor dEle. Mas eu sou muito grato a Ele por ter amado a nós, por ter me amado. Esse capítulo ele é muito forte, e quando eu leio ele é difícil para mim não me emocionar, porque descreve todo o sofrimento de Cristo
todo o menosprezo dele, toda a humilhação e rejeição dele, tudo para que nós tivéssemos vida. E mesmo assim, há alguns que querem olhar para o mundo e ver no mundo beleza. Esses ainda não entenderam a mensagem da cruz. Irmãos, não é difícil buscarmos termos as características de Cristo nas nossas vidas, porque o mais difícil Jesus já fez por nós naquela cruz, pagando um alto preço, preço que era nosso. Então não é difícil termos essas características nas nossas vidas. Eu falei que esse era o último texto, mas eu vou ler o último agora, que é o texto de Provérbios, capítulo 4, versículo 14 a 22. Não, tranquilo, estou tranquilo. Provérbios, capítulo 4, do 14 ao 22. Esses textos de Provérbios, que nós vamos ler agora, ele simplesmente resume tudo o que eu acabei de falar para vocês. Tudo que eu falei aqui, acho que em 1 hora mais ou menos, poderia ter sido resumido basicamente com esse versículo, porque ele aborda todos os aspectos. Que diz o seguinte, Provérbios 4:14. Não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelos caminhos dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo, pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência, mas as veredas do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Aleluia. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhecem aquilo em que tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Não deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que acham e saúde para o corpo. Então que possamos guardar isso em nossas vidas, irmãos. Que possamos ter isso e viver essas realidades em nós. E eu queria convidar vocês a abaixar um pouco a cabeça de vocês, para que vocês orem e falem um pouco com o Papai do Céu. Apresente a Ele as suas dificuldades e diga a Ele: Senhor, eis-me aqui, me ajude e me capacite a viver aquilo que o Senhor quer que eu viva, da maneira como o Senhor quer que eu viva. Ore um pouco ao Senhor nesse momento. Peça a Ele isso, peça graça a Ele, sabedoria, porque Ele concede. Os ouvidos do Senhor não estão tapados para que não possa ouvir as nossas orações. Então apresente a sua vida diante dEle. Senhor Jesus, a Tua graça nos basta, Pai. Porque o Teu poder se aperfeiçoa em nossas vidas quando nós somos fracos, Pai. Quando nós somos fracos,
nós reconhecemos, ó Pai, o quanto precisamos e necessitamos do Senhor, ó Pai. Ó Deus, eu apresento diante do Senhor as nossas vidas, Pai. A vida de cada um desses solteiros, ó Pai. Para que o Senhor aqueça o coração deles, ó Pai. Para que o Senhor anime a vida deles, Pai. Para que o Senhor desperte-nos, ó Deus, e nos ajude a viver, ó Pai, de acordo com o Senhor quer que vivamos, ó Pai. Não mais pautado no pecado, mas na obediência à Tua palavra, Senhor. Que o Senhor nos ajude, Pai, a sermos discípulos fiéis, ó Pai. Que o Senhor continue levantando essa geração, Senhor. Continue levantando essa geração, Pai, de jovens que verdadeiramente adoram ao Senhor, ó Pai. Que jovens que não têm vergonha do Evangelho, Senhor. Que assim possa ser a nossa vida, Pai. Que venhamos renunciar a tudo quanto nós temos, Pai, para nos sujeitarmos ao Senhor, ó Pai. Nos sujeitarmos à Tua vontade, ao Teu querer sobre as nossas vidas, Pai. Que o Senhor cresça em nossas vidas e que nós venhamos diminuir mais e mais, ó Pai. Ó Senhor, obrigado pela Tua presença que tem sido abundante nesses dias, ó Pai. Obrigado porque o Senhor tem nos apreciado com a Sua doce e maravilhosa presença, Pai. Nós declaramos, Pai, que nós necessitamos da Tua presença todos os dias, ó Pai. Nós declaramos que o Senhor és a pérola de maior valor que existe nas nossas vidas, Pai. Porque se tirar o Senhor de nós, nós não somos nada, Pai. Somos comparados à fruta podre que só presta para ser jogado fora, Senhor. Mas obrigado pelo Seu amor para conosco, Pai. Obrigado porque o Senhor um dia decidiu nos amar, ó Deus. Obrigado pelas misericórdias do Senhor que se renovam a cada dia. A palavra do Senhor fala que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos ainda, porque ela se renova a cada dia. Te agradecemos, ó Deus, pelo Seu amor e pela Sua misericórdia, Pai. Louvado seja o Senhor para todo sempre, Deus. No nome de Jesus. Amém. Queridos, agora eu vou tentar fazer o meu momento presbitério aqui, né? Vira pro irmão que está do seu lado e fala para ele que ele é a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Aleluias, aleluias. Eduardo, meu irmão, você é a luz da aurora que vai brilhando cada dia até ser dia perfeito, meu irmão. Deus continue te abençoando e te capacitando ali naquela cidade, meu amigo. Saudades de você, viu? Aleluias. Obrigado por emprestar um tempo de vocês para me ouvir um pouco. Deus continue abençoando a vida de vocês, meus irmãos. Amo cada um de vocês, viu?